Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, Deus já me entregou uma mensagem aqui, eu quero compartilhar com você. Eu sei que muitas vezes você chega aqui e você está tão para baixo, você está tão desanimado que a única oração que você faz é o seguinte: Senhor, usa a vida do pastor hoje, usa a boca desse homem, não é assim? Irmãos, eu sei porque eu também, quando eu estou muito mal, eu preciso de uma palavra urgente. Eu fico então, às vezes, assistindo pregações, eu procuro ir na igreja, leio a Bíblia, claro, e eu oro e eu peço, Senhor, me entrega uma palavra. Porque eu sei, irmãos, que uma só palavra que Deus mandar vai fazer a nossa vida mudar. Tem uma música que fala exatamente essa frase, né? Uma palavra que Deus mandar vai fazer a nossa vida mudar. E é por isso que, antes de nós orarmos, eu sempre trago o ensinamento da palavra. Se você olhar para o ministério de Jesus, você vai ver que o foco dele nem eram os milagres. Os milagres eram para apontar, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Mas o foco dele era o ensinamento. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o diabo ele usa como uma arma poderosa contra nós, é a ignorância. O diabo ele quer que tenha o máximo de igrejas, pode abrir as igrejas, desde que elas não ensinem a palavra de Deus, desde que essas pessoas não orem. E Jesus ele falou assim para os religiosos da época: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você não pode anular uma coisa para ficar com outra. Você tem que estudar a palavra, você tem que buscar nela a sua fonte de inspiração, de encorajamento, de sabedoria, direção, mas você também tem que crer no poder de Deus. Então aqui nós fazemos essas duas coisas. A gente busca na palavra e depois a gente ora. A gente pede para Deus nos visitar, para que Deus transforme a nossa vida. E eu creio que o poder do Espírito Santo é o que muda o nosso coração de verdade. Sabe aquela pessoa que você tenta falar de Deus com ela todo jeito, mas ela não quer saber? Isso acontece até o momento em que o poder do Espírito Santo toca ela, em que o amor de Deus toca essa pessoa. E para isso, muitas vezes ela está cega espiritualmente, certo? Ela não vai abrir o coração para Jesus, ela está focando na sua própria vida, querendo viver os seus próprios pecados. Mas, irmãos, quando a gente ora por essas pessoas, há poder na oração. Deus ele pode tocar, ele pode fazer a pessoa enxergar, cair a venda dos olhos e ela começar a enxergar o que está de errado na vida dela, amém? E eu creio que hoje na oração, Deus vai fazer isso com você também, porque nós precisamos, né, irmãos? Vamos falar a verdade, a gente precisa também de oração. E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para te entregar? Muitas vezes a gente fica olhando para o passado e lembrando com saudade do que aconteceu. Para pensar, hoje a gente conversa com as pessoas e elas estão desanimadas, elas estão sem sonhos. Irmãos, uma pessoa que parou de sonhar é uma pessoa que vai morrendo aos poucos. A gente tem que sonhar com coisa nova, irmãos. Sonhar com os planos de Deus, com o que Ele tem para nós, sabe? E muitas vezes eu olho para as pessoas e eu vejo isso. Um semblante triste, as pessoas estão amarguradas, as pessoas olham para trás, não com aquele sentimento bom, mas com um sentimento de frustração. Porque antigamente, talvez a casa era mais reunida, a família era cheia, estava todo mundo junto, unido. Hoje parece que está cada um para um lado, não é assim? Hoje a gente olha para a nossa própria vida, a gente já não tem mais o mesmo vigor, não temos mais tanta saúde talvez, ou então não temos disposição para querer fazer uma coisa nova. E o que dizer da nossa própria vida espiritual? Não é assim? Antigamente a gente sentia a presença de Deus. Irmãos, até parece que os louvores de antigamente eram melhores, né? Tocavam mais a gente. Eu não sei explicar. Eu, por exemplo, quando eu escuto aquele CD Preciso de Ti, do Diante do Trono, foi na época mais ou menos onde eu me converti, em 2002. Irmãos, quando começa a tocar aquele CD, eu já sinto a presença de Deus, era muito forte, veio realmente um avivamento, né, sobre o Brasil, e eu tenho orado, eu creio que o Senhor vai derramar de novo desse mover, desse poder, né, do Espírito Santo. Mas, irmãos, então, como eu estava falando, hoje a gente fica olhando muito para trás, e eu sei que não é errado você ser nostálgico, você é aquela pessoa que gosta de nostalgia, inclusive eu sou assim, viu, eu tô falando por mim mesmo. Eu sigo algumas páginas no Instagram, páginas da época de 1980, 1990. Eu sou de 1983, então eu gosto muito de relembrar esse tempo passado. Mas se tem uma coisa que o nosso cérebro ele oculta, ele esconde, são as dificuldades do passado. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que hoje tem saudade da roça,
tem saudade dos tempos que vivia no campo. Muitas vezes ela se esquece de que naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Então, o que acontece? A gente gosta de lembrar das coisas passadas, mas eu estou aqui hoje para te falar uma coisa. Isso aí pode ser uma prisão na sua vida. É sério. O que o Espírito Santo tocou no meu coração é que muitos de vocês estão tão distraídos, vivendo as frustrações do passado, as alegrias, as coisas boas, né, que aconteceram com você, que você não está enxergando o que Deus quer fazer hoje, ou já está fazendo. Amém? Então, e tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 10, onde Salomão, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, não diga que os tempos passados foram melhores do que os de hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Irmãos, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei pensando, né? Eu acho que Salomão errou, porque ele falou uma coisa tão estranha, né? Não devemos falar que os tempos passados foram melhores que os de hoje. Mas como assim? Porque se a gente for olhar, parece que antigamente era melhor do que hoje, né? Mas na verdade ele estava dizendo o seguinte: hoje, por mais que a vida não esteja fácil, hoje nós temos mais maturidade, hoje a gente tem experiências, hoje a gente já tem assim muita bagagem que antes a gente não tinha. E ao mesmo tempo ele estava querendo dizer que não é sábio a gente ficar fazendo esse tipo de reflexão, porque senão a gente pode ficar com a vida travada, paralisada. Então eu vou comentar aqui com você hoje, na história de hoje, sobre uma mulher que ela ficou tão amargurada. Ela mesma falou em público, ela falou para todo mundo: gente, não me chame mais do meu antigo nome, agora eu quero que vocês me chamem de uma mulher amarga, porque eu estou muito mal, eu estou muito amargurada. Eu vou contar para vocês essa história e depois nós já vamos orar, tá bom? Antes de começar, só quero agradecer a você que tem compartilhado. Irmãos, quanta gente tem sido abençoada porque vocês estão compartilhando. E também, você que é novo por aqui, já quero te dar as boas-vindas e te pedir para se inscrever no meu canal. Clique aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e clique na opção todas, porque aí quando eu colocar a oração da manhã, a oração da noite, você vai receber diretamente no seu celular, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, como eu disse para vocês, né? O nosso coração tem uma mania de se apegar àquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já percorreu, que a gente já sabe como que é. E mesmo que o passado tenha tido muitas dores, muito sofrimento, é um lugar familiar para nós, não é mesmo? E já o futuro, por outro lado, é desconhecido. O futuro a gente não conhece e por isso a gente fica com medo dele. Quantas pessoas hoje têm medo do futuro, não é mesmo? E então, quando a gente sofre alguma perda, quando algo começa a dar errado, a primeira oração que a gente faz, qual que é? Senhor, me devolve aquilo que eu perdi. Senhor, restitui tudo que foi perdido. Porque a gente quer o passado de volta. A gente quer de volta aquilo que era nosso. Então essa dor, ela é muito real. É uma dor de verdade. Eu sei o que é porque eu já sofri muitas coisas também. Eu já fui traído, me machucou muito. E eu quero te dizer aqui hoje que Deus, ele entende o seu sofrimento, o seu lamento. Mas a mensagem que ele quer te entregar hoje é que o plano dele na sua vida não é te levar de volta para o passado. O plano dele é te levar para frente, para um lugar que você ainda não está vendo. Deus tem coisas maravilhosas. E eu costumo dizer que se você está respirando, é porque os planos de Deus ainda não acabaram. Deus tem um plano na sua vida, amém? Mesmo que você não entenda, olhe para as oportunidades, não para aquilo que você perdeu, naquilo que não tem mais volta. Irmãos, então eu senti no meu coração de compartilhar com vocês a história de uma mulher chamada Noemi. Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre ela. O nome dela, só para vocês terem uma ideia, quer dizer agradável, doce. E a vida dessa mulher era realmente assim. Ela tinha um marido que amava ela tinha uma vidinha tranquila, estável e ela morava em Belém. Mas a Bíblia conta que um dia a fome chegou naquela terra e para sobreviver eles tiveram que se mudar para uma cidade chamada Moabe. Era uma terra estrangeira e foi lá, irmãos, que a coisa começou a piorar, infelizmente. A vida de Noemi nunca mais tinha sido a mesma, porque, em primeiro lugar, ela perdeu o marido.
o marido dela acabou morrendo, logo depois os seus 2 filhos também morreram. Irmãos, dá para imaginar isso? Eu fico imaginando a angústia no coração dela, o desejo, sabe, de partir junto, porque fica aquela pergunta, né? Por que só sobrou eu? Por que eu fiquei sozinha nesse mundo? Eu fui condenada, não é possível, Deus está me castigando. Irmãos, naquela cultura, na época, uma mulher viúva, sem filhos homens, numa terra estranha, isso aí significava o fim de uma pessoa. Ela não tinha proteção, ela não tinha como ganhar dinheiro, ela não tinha um futuro. Então, ela perdeu tudo e o pior, ela perdeu a esperança. E então, quando ela decide voltar para a cidade dela, muitos anos depois, a amargura no coração era tão grande que ela fez um pedido para todo mundo e aquilo chocou as pessoas. Olha só o que a palavra de Deus diz, lá em Ruth, capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21. Está escrito assim, ó: "Não me chamem de Noemi", respondeu ela, "chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu parti cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamam de Noemi quando o Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso me trouxe tamanha desgraça?" Olha que forte, irmãos. Primeiramente, a gente não pode julgar essa mulher, concorda? Ela estava sofrendo, ela estava assim, se sentindo no fundo do poço. Então ela trocou o próprio nome, que significa agradável, doce, para amarga. Ela queria se chamar Mara, porque significa amarga. Irmãos, resumindo, ela estava contando para todo mundo: gente, a minha história acabou, eu saí com tudo e agora eu estou voltando com nada. Então eu estou no fundo do poço, Deus está me castigando. Irmãos, ela estava com os olhos tão focados naquilo que ela tinha perdido, o marido, os filhos, a segurança que ela tinha, a felicidade que ela experimentou lá em Belém, que agora ela não acreditava que Deus tinha um plano na vida dela. E outro detalhe, ela não sabia que do lado dela tinha uma pessoa que Deus iria fazer uma obra ali, e Deus iria usar a vida de Noemi na vida dela. Mesmo ela estando com o coração amargurado, Deus iria usar a vida dessa mulher. Deixa eu te contar o que aconteceu. A sua nora se chamava Ruth e ela insistiu para ficar com Noemi. Ela decidiu: olha, se Deus está comigo, se o nosso Deus é o mesmo, eu não vou te abandonar. Eu sei que as pessoas podem me julgar, mas eu vou caminhar com você para onde você for. Irmãos, muitas vezes a gente age como Noemi, não é verdade? A gente fica tão cego pela dor da perda que a gente não enxerga as Ruths que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas que são fiéis, pessoas que estão ali para o que der e vier. Sabe, é nessas horas de dificuldade que a gente vê quem realmente nos ama. A Bíblia mesmo diz, né, que é no dia da angústia que nasce um irmão. E nesse momento então, Ruth decide caminhar com Noemi o tempo todo. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? Quando a gente acha que acabou, na verdade Deus ele começa uma linda história. Primeiramente porque Deus não é culpado pelas tragédias que acontecem. Irmãos, tudo isso acontece por causa do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, veio com ele a morte, veio as tragédias, coisas ruins. Então qualquer pessoa pode passar por uma situação difícil, mas o nosso Deus, que não tem culpa de nada, ele pode fazer tudo cooperar para o nosso bem. Amém? É claro que Deus não pode restaurar o passado, mas ele pode escrever uma história nova. E aí deixa eu te contar o que aconteceu a seguir. A palavra de Deus diz que Ruth, ela foi trabalhar para sustentar as duas, ela e a sua sogra Noemi. E por uma direção de Deus, ela foi trabalhar no campo, colhendo espigas, justamente no campo de um parente muito rico da família de Noemi. Olha como que Deus faz, né? Vamos lá, você vai entender. Então ela estava ali colhendo espigas no campo de Boaz. Boaz era um homem rico, era o patrão ali. E então, quando Noemi ficou sabendo disso, ela que era uma mulher amarga, certo? Uma mulher amargurada, de repente ela viu a mão de Deus ali. Ela entendeu que Boaz seria a pessoa perfeita para se casar com Ruth. Um detalhe que eu não contei para você também é que Ruth também perdeu seus filhos. Então Boaz poderia ser a pessoa ideal para se casar com essa mulher e dar continuidade na família dela. Então foi Noemi quem deu toda a estratégia para Ruth. Ela falou o seguinte: minha filha, chega perto de Boaz, fala que você precisa da proteção dele. Resumindo, abra o seu coração. Irmãos, Noemi agiu com muita sabedoria, e aí sabe o que aconteceu? A sua nora Ruth acabou casando com esse homem chamado Boaz, e eles tiveram um filho que se chamou Obed, e aquele bebê, quando ele foi colocado nos braços de Noemi, aquela mulher que antes, era uma mulher triste, depressiva,
Ela entendeu que aquele não era só um neto que Deus tinha dado para ela. A Bíblia conta, irmãos, que Obed, ele foi o avô do rei Davi. Olha que interessante, e da linhagem de Davi, muitos anos mais tarde, nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, agora para e pensa. Noemi, ela queria os filhos de volta, certo? Mas Deus colocou ela bem no lugar exato para que os planos dele se cumprissem. Ou seja, o pedido dela era muito pequeno. Ela queria voltar ao passado, ela queria voltar às origens, mas Deus estava preparando uma coisa maior. Talvez você olhe para a sua vida e você pensa, o que pode sair de bom através de mim? Irmãos, eu olho para a minha própria vida e eu penso a mesma coisa. Mas Deus, irmãos, Ele usa os improváveis. Hoje você pode estar triste, cansado, você pode querer ficar só no seu cantinho, no seu quarto escuro, mas Deus está sondando o teu coração, aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava no fundo do poço emocional, uma moça tinha terminado comigo, eu estava arrasado, confesso, eu sofri por amor. Mas, irmãos, foi ali que Deus começou a restaurar o meu coração, a minha esperança. Eu comecei a olhar no espelho, eu comecei a ver que eu tinha valor. Eu comecei a ver que eu era bonito, por fora, por dentro, coisas que na minha mente isso já não era possível. E eu sei que nesse exato momento você está se perguntando assim, pastor, mas a minha dor é muito grande, o que eu perdi foi muito grande, pastor, o senhor não entende? Irmãos, eu entendo, irmãos, eu sei o que é sofrer, mas eu também creio que Deus pode restaurar as nossas vidas. Deus não quer que você viva uma cópia do passado, Ele quer te entregar um futuro maravilhoso, amém? E eu preparei aqui só mais um exemplo da Bíblia para você entender como que Deus trabalha, porque muitas vezes o fato da gente não entender como Deus age, isso nos causa frustração. A gente nem quer orar, a gente não quer buscar a Deus, não é mesmo? Então eu vou contar para você aqui a história do povo de Deus, que é o povo de Israel, que em determinado momento eles estavam prisioneiros lá na Babilônia. Eles foram levados como escravos porque eles tinham desobedecido a Deus por muito tempo e por causa disso Jerusalém foi destruída, o templo, que era um lugar de adoração, tinha sido queimado e agora lá na Babilônia a única coisa que eles queriam era voltar para casa. Eles só sonhavam com o passado, sabe? E no meio de todo esse sofrimento, Deus então manda uma mensagem através do profeta Jeremias, que quando a gente olha pela primeira vez essa promessa, parece até que ele errou na profecia, sabe? Porque Deus não falou assim para o povo, eu vou tirar vocês daí agora. Não, foi uma coisa bem diferente, mas depois eu vou te explicar e aí nós já vamos orar, tá bom? Olha só o que está escrito em Jeremias 29, o versículo 10 ao 14. Diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e a esperança que vocês desejam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Sim, eu me deixarei ser encontrado por vocês e colocarei fim ao seu cativeiro e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para onde os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém? Irmãos, olha o que Deus disse, né? Que coisa intrigante. Deus disse assim, vai demorar. Vão ser 70 anos. Não vão ser 69, não vai ser 50, não vai ser 10 anos, não. Mas, irmãos, essa espera não era um castigo, era uma preparação. Era um tempo de tratamento para aquele povo, porque se Deus levasse eles de volta na mesma hora, eles iriam cometer os mesmos erros, a mesma idolatria, a mesma rebeldia que fez com que eles fossem levados escravos pelos inimigos. Então Deus precisava primeiro mudar o coração daquele povo antes de mudar eles de lugar. Sabe, eu percebo que muita gente fica nessa ânsia, né? De querer mudar de casa, querer mudar de país, querer mudar de estado, de lugar, de cidade. Irmãos, a gente tem que refletir. Por que a gente quer mudar? Será que é porque a gente está incomodado com alguma coisa dentro de nós? Estamos insatisfeitos com a vida e achamos que isso vai resolver os problemas? Ou será que é porque nós já estamos bem com a gente mesmo e simplesmente estamos querendo tomar novos rumos, viver novas experiências? Aí tudo bem, certo? Mas a gente tem que fazer essa análise, porque Deus só falou que o povo sairia 70 anos depois porque Ele conhecia o coração daquelas pessoas.
Da mesma forma, eu sei que muitos de vocês às vezes estão no deserto há tanto tempo e vocês ficam se perguntando: Senhor, até quando? Quando essa luta vai acabar? Quando é que o Senhor vai agir? Mas Deus está querendo que a gente faça um outro tipo de pergunta. Em vez de perguntar assim, quando, Senhor, quando vai acontecer? A gente precisa começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa fase que eu estou vivendo? O que o Senhor quer moldar no meu coração? Senhor, tira de mim esse pecado. Me ajuda a viver em santidade e em obediência. Irmãos, essa simples mudança na pergunta transforma o nosso tempo de espera, que muitas vezes a gente enxergava como se fosse uma prisão, e a gente começa a ver agora que é uma sala de aula. É a escola do Espírito Santo. Amém? Deus não quer te devolver o passado, porque lá no passado você não estava preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você hoje. Então, qual é a atitude que você tem que tomar na sua vida a partir de agora? A partir de agora você tem que fazer a oração de Noemi, ok? E o que ela orou mesmo? Ela disse: Senhor, eu saí cheio e voltei vazio. Pare de ficar focando nisso. Deus já sabe que tudo deu errado, que muita coisa não saiu como você queria. Essa é a oração de quem só consegue enxergar o que perdeu. Pare de ficar focando no lado pessimista, certo? E você deve começar a orar dessa maneira: Senhor, me prepare para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que eu ainda não sei o que é, nunca experimentei. Mas a tua palavra diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Olha, irmãos, eu creio que Deus falou ao seu coração, então nós vamos orar agora. É um momento muito importante também, mas eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus está fazendo algo novo na minha vida. Diga sim, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer ouvir a mensagem ao ler esse testemunho seu, esse testemunho de fé, de esperança. Aleluia? Então feche os seus olhos agora, vamos orar. No final da oração, por favor, não se esqueça de compartilhar. Essa é a única maneira de mais e mais pessoas terem acesso à pregação, à palavra do Evangelho. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor falou conosco. Oh Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor me entregou, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu estou aqui diante de muitas pessoas que antes estavam amarguradas, amargas, assim como Noemi. Oh Deus, mas nesse momento eu creio que o Senhor está mudando histórias. Eu creio que essa pessoa não chegou aqui por acaso. Glória a Deus. Tem pessoas aqui, meu Pai, se sentindo esquecidas. Elas acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas se o Senhor trouxe ela aqui hoje, é porque o Senhor quer sim mudar a vida dela. Não importa se ela veio de uma família disfuncional, uma família desestruturada. O Senhor pode fazer de uma mulher estéril ser uma alegre mãe de filhos. Essa é a promessa da tua palavra. Aleluia. Então, meu Pai, coloca no nosso coração a tua palavra, para que a gente não se esqueça das tuas promessas. Senhor, eu coloco diante de ti agora a vida de cada pessoa que está orando comigo. O Senhor conhece cada coração, cada lágrima, cada sentimento de perda. Oh, Pai, tem gente que se sente como Noemi nesse exato momento. A pessoa está amarga, vazia, acreditando que o melhor da vida já passou. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, arranca essa amargura agora, pela raiz. Quebra, Senhor, as correntes do passado que tem prendido os teus filhos e as tuas filhas. Oh, meu Pai, abre os olhos espirituais para que essas pessoas possam ver as Rutes que o Senhor colocou do lado delas. Pessoas que são fiéis, pessoas que realmente estão com a gente nos momentos bons e ruins. Eu oro, meu Pai, por aqueles que se sentem como o povo de Israel lá na Babilônia. Eles se sentem sozinhos, longe de casa, esperando por uma resposta que parece que nunca chega. Pai, transforma esse tempo de espera num tempo de preparação. Revela o teu propósito, Senhor, no meio desse sofrimento, desse deserto, desse silêncio. Ensina o teu povo, Senhor, não apenas a suportar o deserto. Nós não queremos ficar olhando para o relógio, esperando que a nossa situação mude, sem primeiro nós sondarmos o nosso coração e pedirmos para o Senhor mudar a nossa vida. Pai, que a cada dia, Senhor, a gente possa aumentar a nossa intimidade contigo, que possamos ser mais dependentes do Senhor, ser mais fortalecidos no nosso caráter. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que o irmão não conversa com a irmã,
O fulano não conversa com fulano. Pai, tira essas divisões dentro da família, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Se tiver alguma coisa que nós possamos fazer, Pai, para curar as feridas, venha nos usar, Pai. Nós queremos ser resposta de oração. Nós queremos dar o primeiro passo, Pai. Eu creio que a pessoa mais humilde é a que vai pedir perdão primeiro. Por isso, Senhor, tira de nós esse orgulho, essa soberba, Pai. Tira de nós, Senhor, todo o desejo de querer resolver as coisas do nosso jeito e que nós possamos ser mais obedientes aos princípios da palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão nesse momento pelas muitas vezes em que reclamamos, pelas vezes em que olhamos para trás com saudade, mas ao mesmo tempo com medo do futuro. Oh Deus, não queremos limitar o teu poder, não queremos ser incrédulos, não queremos ser céticos. Pelo contrário, nós somos o povo da fé, aqueles que não retrocedem, aleluia. Por isso, meu Deus, eu levanto um clamor pela cura das emoções nesse momento. Cura as feridas da alma, Senhor. As cicatrizes que foram deixadas pelas perdas, pelas decepções, pelas traições. Onde houver um coração quebrado, Pai, um coração machucado, que o Teu Espírito Santo venha agora com bálsamo, restaurando, consolando. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Assim como o Senhor me tirou do fundo do poço, tira, meu Pai, os Teus filhos, Pai, dessa dificuldade, desse sofrimento. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o passado não vai definir o futuro dos Teus filhos. O que eles perderam não se compara com o que o Senhor tem para entregar para eles. Eu declaro portas maiores que vão se abrir, que testemunhos maiores sejam contados, em nome do Senhor. Onde houver vergonha, vai haver dupla honra. Onde houver choro, eu creio, vão haver cânticos de alegria. Amém? Glória a Deus. Oh, meu querido, minha querida, você que está orando comigo, não saia do vídeo, por favor. Esse é um momento tão importante. Eu quero que você faça uma oração agora junto comigo. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. Você que talvez já até vai na igreja ou vai em outra religião, mas você sabe que só Jesus pode te salvar. Só Ele morreu na cruz por você. Só Ele derramou seu sangue ali na cruz. Então eu quero que você repita essas palavras com sinceridade. É só você falar de todo o seu coração. Enquanto eu vou dizer as palavras aqui, você repete aí onde você está, tá bom? A Bíblia diz que quando você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia para te salvar, e nesse momento você se arrepende dos seus pecados, então Ele te salva aí mesmo onde você está. Não importa se é no leito de hospital, não importa se é deitado na cama, no trabalho, no carro, Jesus Ele te salva no exato momento, amém? Então diga essas palavras assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti. Ó Senhor, me perdoe, Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu fiz de errado, me transforma e me salva. Senhor, eu creio que Tu morreste na cruz em meu lugar, por causa dos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou e eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu abro o meu coração agora e eu Te peço, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, pois eu quero estar contigo para todo sempre. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu coloco agora diante de Ti a vida dessa pessoa, essa vida tão preciosa para Ti, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha vida, a partir de agora, Senhor, faz uma nova história, Pai. Que quando esse homem, essa mulher ler a Bíblia, que eles consigam entender mais claramente os Teus planos. Oh Deus, conduz eles numa igreja séria que prega a palavra. Coloca pessoas de fé que vão ajudá-los na caminhada, que vão caminhá-los de mãos dadas. Pai, começa uma obra hoje, meu Pai, de salvação, de libertação, de cura e de transformação de vidas através da Tua palavra. Senhor, que essa mensagem de hoje possa alcançar milhares e milhares de lares e que a luz possa brilhar em cada lar, em cada coração. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação
hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.